Ficamos deitados de costas, olhando para o forro e refletindo sobre o que Deus deveria estar pensando quando fez a vida ser tão triste assim. É assim que eu começo a falar aqui hoje sobre On the Road, livro de Jack Kerouac, publicado em 1957, alguns anos depois da finalização, né, do manuscrito que ele escreveu. E esse livro aqui é um marco da geração Beat. Até atrás aqui tá a Bíblia da geração Beat. Uma coisa que o Kerouac não gostava, ele começou a odiar, inclusive essa obra e todas as obras dele. Ele morreu sendo um reacionário e bem conservador. E enfim, eu já tinha tido algum contato com a geração Beat, o movimento Beat, antes, por exemplo, com aquele filme Versos de um Crime, que tem o Daniel Radcliffe, que é de 2013, e também na Só Garotos, da Patti Smith, que é um livro que eu inclusive falei aqui no canal já, que é um livro maravilhoso, e a Patti Smith, ela encontra ali nas redondezas do Hotel Chelsea várias pessoas, Janis Joplin, Jimi Hendrix, e entre elas o Allen Ginsberg. E eu não lembro se ela encontra o Jack Kerouac, mas enfim, ela fala bastante dele no livro e da geração Beat. Ela era uma Beat, um espírito Beat puro. E afinal, o que é ser Beat, né? Eu já vou explicar. Mas, terminando o que eu tinha falado, eu tive contato, já sabia um pouco, mas On The Road foi de fato o meu mergulho nessa onda Beat e a minha maior aproximação desse movimento. Que eu li o livro inteiro, então você consegue perceber o que realmente significou toda essa questão Beat. O movimento Beat surge em meio ao conservadorismo e a questão tradicional ali dos Estados Unidos, pós-guerra, né? E o que fazer sobre isso? O que fazer após, né, nesses jardins frescos e nessa, enfim, calmaria que era o pós-guerra lá. E essa geração nasce com a publicação de Uivo e outros poemas do Ginsberg e com essa obra aqui, On the Road. E os temas que eles abordam são o Império Americano, a ecologia, a revolução sexual, a censura, vários assuntos ali. E o maior marco é a forma como eles mudam a literatura, entendeu? Eles têm um impacto muito grande no futuro da literatura, não só pelos temas, mas pela própria escrita. Nesse livro aqui, o Kerouac escreve freneticamente. Ele escreveu um manuscrito do On The Road, foi feito num papel, acho que não tinha vírgulas nem ponto, e só tinha um parágrafo. Ele escreveu loucamente, assim, por horas seguidas, o livro inteiro. E por isso ele lutou com a editora, quando ele conseguiu uma editora pra fazer o livro, né, virar uma realidade. Ele brigou com eles e acabou reduzindo On The Road a isso daqui, mas ele era muito maior, o manuscrito em si. O manuscrito é muito famoso, o manuscrito não sei se faz, turnês, né, eles levam manuscritos o manuscrito na cidade, pelas cidades e expõem ele ali. Ele escreveu isso durante 3 semanas, o manuscrito oficial. Durante 3 semanas, e de forma compulsiva, assim, loucamente, freneticamente, provavelmente sobre efeito de marihuana, em benzedrina. Então a geração Beat e o próprio On The Road refletem muito bem o seu tempo, né? O pós-guerra e o que fazer a seguir. Esses rebeldes sem causa, finalmente, eles estão em busca dessa estrada iluminada. E eles querem chegar no fim do caminho, desse caminho transcendental, e On The Road é uma prova disso, essa procura por algo, né? O que tem além disso, além dessa calmaria que a gente tá tendo aqui. A questão é que tal geração se multiplicou em muitas. Bob Dylan fugiu de casa depois de ler On The Road. Chrissy Hynde, dos Pretenders, e Hector Babenco, de Pichote, também. Jim Morrison fundou The Doors. No alvorecer dos anos 90, o livro levou o jovem Beck a tornar-se cantor, fundindo rap e poesia beat. Jacob Dylan, filho de Bob, deixou-se fotografar ao lado da tumba de Jack em Lowell, Massachusetts, como o próprio pai fizera 20 anos antes. Então, teve um impacto na cultura e na arte,
assim, inimagináveis, assim. Uma característica de On the Road é também os nomes, né, dos personagens. Esse livro aqui, ele é uma ficção, mas também é uma biografia, porque o Kerouac, ele muda, né, o nome dos personagens, mas é a história da vida dele, a história de quando ele tava na estrada ali. Então, por exemplo, o protagonista do livro é o Saul Paradise, e esse Saul Paradise é o alter ego do Jack Kerouac. E o amigo dele, o Dean Moriarty, o terrível Dean, é o Neil Cassady. E o personagem Old Boo Lee é o William Burroughs. E o Karl Marx é o Allen Ginsberg. E também tem um filme que eu vou falar daqui a pouco. Na verdade, esse filme, ele tem uma história bastante longa também, porque desde os primórdios lá, o Jack Kerouac, ele teve uma proposta de fazer o filme, ele queria o Marlon Brando estreando o filme como Saul Paradise, que no caso seria, né, o Jack Kerouac, o alter ego dele, e o Francis Ford Coppola ia produzir ali, e foi por anos isso. Aí na década de 90, o Gus Van Sant ia dirigir, o Francis ia produzir e o Johnny Depp ia atuar. Os três eram fanáticos por On the Road. E só que, enfim, o filme só foi sair mesmo lá em 2012, com direção de Walter Salles, diretor brasileiro, que tem aí no repertório Diários de Motocicleta. Então ele sabe muito bem pegar essa atmosfera da estrada, essa vibe. Então esse livro começa aqui com o encontro, né, do Dean Moriarty com o nosso protagonista, o nosso herói, que é o Saul Paradise, mas poderia dizer que é um encontro do Jack Kerouac com o Neil Cassady. E, enfim, o Neil Cassady era uma pessoa extremamente apaixonante, assim. Ele era terrivelmente irresponsável, rebelde, mas as pessoas tinham um magnetismo com ele, ele parecia ser um imã, sabe? Ele atraía as pessoas, todas as pessoas são apaixonadas por ele, inclusive o nosso herói, entendeu? Não é uma relação homoafetiva, mas é um amor louco, que talvez seja maior do que um amor que ele sente por qualquer mulher, o Saul Paradise ou o Jack Kerouac. O Dean Moriarty, a.k.a. Neil Cassady, tem esse poder de atrair todos. O Karl Marx, por exemplo, no livro, o personagem Karl Marx, que na vida real é o Allen Ginsberg, foi apaixonado dele durante muito tempo e até chegou a dizer que fez sexo com ele umas 3 ou 4 vezes. Então e no filme isso é mais explorado do que no livro, porque o filme pega muita parte do manuscrito oficial, que não é o caso desse daqui. Esse daqui, a editora, ela fez os cortes e tratamentos e etc. Mas o manuscrito oficial diz a lenda que o Jack Kerouac explora bastante essa questão da sexualidade. Mas na época, lá, enfim, na metade do século passado, a editora achou que não seria legal colocar essas partes. Mas sim, o Allen Ginsberg era gay e ele tinha meio que um lance ali com o Neil Cassady, que aqui no livro é o Dean Moriarty. E você pode até perceber em alguns momentos aqui uma tensão homoafetiva, assim. Enfim, eles se encontram, né? Eles estão ali vivendo a vida em Nova York e o Dean, ele já tava ali fazendo as trips dele, e eles vivem uma emoção ali em Nova York. Ele, na época, tava com a Mary Lou, o Dean tava com a Mary Lou, que era a esposa dele ali, que no filme é Kristen Stewart, e eles decidem ir para atravessar o país lá e ir para Denver. E aí o Saul Paradise, ele surta e fala assim: eu quero ir também, porque ele estava apaixonado por aquele mundo de estradas. Ele era simplesmente um escritor que estava em busca de algo e de inspiração, e ele via essa inspiração no Dean, né, que era praticamente um herói de livros, né? Ele tinha aquilo na vida real, era uma pessoa inconsequente, uma pessoa que estava apta a fazer qualquer tipo de loucura. Então ele queria embarcar nesse tipo de aventura. Então ele vai, o Dean e o Karl Marx vão para Denver primeiro, e posteriormente, depois de algum tempo, o Saul Paradise vai. Só que ele vai de carona, então ele começa essa vida no on the road, pegando carona aqui, carona lá, sofrendo para chegar nos lugares. E finalmente ele chega
em Denver. O livro inteiro é essa loucura de carona pra cá, carona pra lá. A história do livro começa em 47, vai passando por 48, 49. Eles vão passando por Nova York, Califórnia, Nebraska, Ohio, Illinois, New Mexico, Kansas, Texas, Dakota do Sul e do Norte, Oregon, New Jersey, cidades como São Francisco, Chicago e Denver. Então essas cidades são citadas, esses estados são citados ali, o livro inteiro. Detalhadamente, inclusive, a narrativa de On the Road, ela mostra muito os lugares, explora bastante os lugares, as pessoas dos lugares, isso é bem bacana. E essas cidades, elas têm um aspecto muito sujo, muito delirante, muito incerto. Essa é a impressão que eu tenho por exemplo, Nova York ou Denver aqui. Elas passam essa atmosfera de delírio, sabe? De medo. Eu consigo imaginar na minha cabeça certinho as caronas que eles pedem, os caminhões que eles embarcam, as descrições de, enfim, beira de estrada, de poços de gasolina. Eu consigo imaginar certinho na minha cabeça e é uma imagem meio dessa forma que eu falei, dessa atmosfera. Enfim, entre idas e vindas aí, né? Eles divagam muito, eles têm reflexões filosóficas, o Saul Paradise principalmente, eles têm reflexões, ele tem reflexão filosófica em meio ao caos ali total, ele de repente pensa em alguma coisa e consegue tirar alguma coisa daquela situação. Por exemplo, aqui, falei sobre a grande serpente do mundo que estava enrolada dentro da terra como uma minhoca numa maçã e que algum dia ia jogar pelos ares o topo de uma colina para mais tarde ficar conhecida como a serpente da colina e se arrastaria pela planície com 200 quilômetros de comprimento, devorando tudo que encontrasse pela frente. Disse-lhe que a serpente era Satã. Entendeu? Essas reflexões aqui do nada. E eles estavam sempre à procura de algo que completasse e desse sentido às suas próprias vidas. E eles estavam sempre à procura do pai do Dean também, que era um fantasma. É um fantasma que percorre aqui a narrativa inteira. O Dean conta a história da infância dele, e esse pai dele é alcoólatra, que o deixou, e com isso a gente entende um pouquinho do trauma, né? E por que o Dean é assim. E até mesmo o Saul Paradise também tem os traumas dele. E isso reflete tudo na conduta deles nesse momento aqui do livro. Então eu acho que o Freud teria muito a dizer sobre essa irresponsabilidade, essa incerteza e esses traumas dos dois personagens. Também sobre o desejo sexual incontrolável e às vezes indecente que eles têm ali também. Eles não estabelecem raízes em absolutamente nenhum lugar. Eles têm medo de raízes, apesar de que o Saul Paradise ele volta pra casa sempre que, enfim, ele acha que é a hora certa. Então ele tem o lar dele em Nova York, ele vai lá pra escrever, vai lá pra relaxar. Agora o Dean não, o Dean, a vida dele é literalmente on the road, é literalmente 100% na estrada. Agora o Saul Paradise é mais para as aventuras mesmo ali, porque ele tem um lar. Então ele sabe que uma hora isso vai passar, eu acho, essa procura e essa intensa aventura, uma hora vai chegar ao fim. As partes que mais me tocaram no livro, tem dois momentos assim que são os mais incríveis pra mim. Que é quando o Saul Paradise tá ali viajando de ônibus, não sei, e ele encontra em determinada cidade ali uma garota mexicana chamada Terry, que no filme é interpretada pela Alice Braga, uma atriz brasileira fantástica. E a Terry, ela tem um filho e, enfim, ele se apaixona ali e no momento ele decide que vai morar com ela. Eles moram numa cabana e trabalham ali numa plantação de algodão. E que era um trabalho super árduo, super difícil. E é um momento muito sensível, muito singelo, que mostra realmente um lado mais belo do Kerouac, esse lado mais humano e mais apaixonante, além de mostrar como era a vida dessas pessoas que trabalhavam ali naqueles anos, né, anos 40, nessas plantações de algodão. Era uma coisa tipo assim,
inacreditável, né? O quão pouco eles ganhavam, o quanto eles trabalhavam, ficam reféns dos seus próprios empregos e como o nosso herói não se enquadra nisso, porque ele não quer uma prisão, ele não quer um trabalho que vai prender ele quer liberdade, ele quer essa busca por autoconhecimento. Então ele não ficaria ali, obviamente, apesar dele ter ficado, ter gostado, ter se apaixonado por aquele momento, mas aquilo era passageiro, como tudo no livro é. Me lembrou muito essa parte Nomadland, que foi um filme que tem a Frances McDormand, que eu falei aqui no último vídeo. É um livro que estreou esse ano agora. E, enfim, é um filme incrível e me lembrou muito Nomadland. O outro momento mais, assim, interessante pra mim foi quando eles vão pro México, lá no finalzinho do livro. E é um delírio coletivo. Eles vão num Ford 37 super velho, eles estão em 3 no carro, e eles decidem cruzar o Texas inteiro ali e ir pro país selvagem, segundo eles, em busca do que tem após a estrada. Mas é moralmente incorreto isso, porque o Dean Moriarty, a.k.a. Neil Cassady, deixa pra trás lá os seus filhos, né? Porque no meio do livro eles vão tendo filhos. O Dean, no caso, vai tendo filhos. E, enfim, ele tem relacionamentos com várias mulheres, amantes. Então ele abandona esses filhos, ele abandona essas sei lá quantas amantes e a própria esposa dele, que em um momento do livro é a Camille, em outro momento é a Mary Lou, enfim, e vai pro México ali nas aventuras dele. E eles mergulham numa tribo muito louca, regada a muita marihuana, muito mambo e mulheres locais. A cena em um bordel lá no México me lembra muito o filme Clímax, do Gaspar Noé, porque é um delírio frenético, e a escrita frenética do Kerouac te faz entrar naquela atmosfera e te faz sentir todas as sensações de estar naquele momento no México, naquela coisa tropical ali. E é muito forte, eu acho, essa escrita dele e como ele passa os sentimentos. E também os indígenas encontrados no meio do caminho ali no México desperta uma reflexão no Jack sobre o passado, sobre a questão social e política, sobre o presente no momento que ele se encontra ali e o que fazer para mudar o futuro. Ele tem toda essa reflexão de ancestralidade com esses indígenas mexicanos. É um momento belo, um momento de encontro com essa estrada profética e iluminada que ele sempre sonhou em encontrar. Ele finalmente encontrou ali no México. O livro também tem uma certa misoginia. As mulheres, elas estão presentes ao decorrer do livro, mas elas são sempre descritas nos mínimos detalhes: a roupa, o olho, a cor da pele. A todo momento eles falam que a tal pessoa é gostosa, não sei o que. O Kerouac fala em um momento aqui que tá louco pra penetrá-la. Meninas de 15 anos, 18 anos, nesse bordel no México, por exemplo, elas são sempre faladas, sempre descritas, mas dessa forma. Nenhuma personagem feminina é explorada a fundo em sua complexidade. Elas são simplesmente apêndices ali para os personagens masculinos. E isso diz muito sobre a época também, claro, mas é uma coisa que eu queria deixar registrado aqui. Os negros e os nativos também são explorados ao decorrer do livro, até porque eles estão num ambiente... O Dean e a turma dele ali, o Saul Paradise, eles gostam muito de jazz, então jazz está presente aqui no livro inteiro. Eles citam cantores de jazz, eles vão para bares de público negro ali, no Harlem e em diversos bares pelos Estados Unidos inteiro. E você percebe essa realidade. E em um momento o Jack até fala que queria ser negro. Cara, imagina só se encontrássemos um bar com jazz no meio desses pântanos, com negrões enormes gemendo um blues em suas guitarras, bebendo um trago forte e acenando para nós. E tem outro momento aqui: desejando ser um negro, sentindo que o melhor que o mundo branco tinha a me oferecer não era êxtase suficiente para mim, não era vida o suficiente, nem alegria, excitação, escuridão, música, não era noite o suficiente. Então essa questão do jazz está muito presente e é muito interessante essa questão racial ali, como
ela tá presente na narrativa. Como eu disse, os nativos também estão ali, são um ponto de reflexão do Jack nesse pós-guerra ali, a questão da ancestralidade, ele tá pensando nisso. Eles haviam descido de lugares ainda mais altos, das montanhas, lá do fundo, para estender as mãos para algo que, pensavam, a civilização poderia lhes oferecer, e jamais imaginavam a tristeza e a profunda desilusão que ela continha. Bom, esse daqui é um livro que foi muito interessante, foi uma leitura muito interessante, muito reflexiva e muito intensa. Como eu disse, a escrita a escrita do Jack Kerouac especificamente é uma leitura frenética. Ele colocou vírgulas e pontuações aqui, mas, por exemplo, por causa da editora, claro, mas, por exemplo, deixa eu achar um momento aqui que você percebe como esse fluxo de consciência é constante o livro inteiro, te deixa uma loucura e você lê freneticamente. Por um doido instante, pensei que Dean estava entendendo tudo o que ele falava por pura e simples iluminação pessoal e uma súbita genialidade adivinhatória inconcebivelmente inspirada por sua felicidade radiante. Sem nenhuma vírgula, que nem vírgula não existe. Mas isso não dificulta, eu acho, a leitura. É só essa questão dessa euforia que o livro traz pra você. Transmite essa euforia. Essa é uma leitura que vai trazer muita intensidade pras pessoas, então eu recomendo a leitura. Foi uma leitura muito boa, a primeira do ano, a primeira de 2021, e foi demais mergulhar nesse mundo beat. Eu pretendo sim continuar explorando Allen Ginsberg, o Burroughs. Esse livro aqui é traduzido pelo Eduardo Bueno, que é um ótimo tradutor, inclusive, e ele faz o pós-fácil e também ele faz 2 textos de apoio aqui no livro, e em algum momento aqui no final ele fala que nunca chegou ao primeiro lugar, porque em janeiro de 1984, ele tá falando assim que On the Road ficou 22 semanas em segundo lugar, lá em 1984, que foi quando foi publicado a primeira edição. On the Road ficou 22 semanas em segundo lugar nas listas de mais vendidos. Nunca chegou ao primeiro porque em janeiro de 1984 fora lançado O Nome da Rosa, de Umberto Eco, e todos queriam entrar na biblioteca da torre em companhia do monge Guilherme de Baskerville. Então é muito interessante você saber também como o livro foi recusado e depois quando foi lançado finalmente. O Eduardo tinha 23 anos só quando ele traduziu o livro. Ele estima que mais de 100 mil cópias foram vendidas. E virou, a geração beat, o movimento beat no Brasil começou a fluir, assim, magicamente depois da publicação desse livro. Mas, no caso, o livro lá em 84, ele é publicado pela Brasiliense, se eu não me engano. E aí, em 2004, sai essa edição aqui da LPM Pocket, que eu adoro os livros deles, eu tenho vários ali. E, enfim, a tradução tá ótima, é difícil traduzir, claro, mas eu acho que o Eduardo fez um ótimo trabalho, então parabéns, Eduardo, se você ver esse vídeo algum dia. Então, sobre o filme, vamos falar sobre o filme. Eu já falei aqui sobre o filme em diversos momentos aqui, mas ele tem a Kristen Stewart, tem o Sam Riley, o Garrett Edlund, a Amy Adams, que é a minha deusa maior, e tem a Alice Braga também, que é brasileira, e muitas pessoas que trabalharam no filme do Diários de Motocicleta, lá do Walter Salles, trabalham também, inclusive a direção da trilha sonora é pelo mesmo cara que fez lá, que ele é ótimo, ele é perfeito, eu esqueci o nome dele agora, eu vou deixar aqui, ele é perfeito, simplesmente. E muitas pessoas criticam essa adaptação, mas eu acho que as pessoas que criticam não leram On the Road, porque esse livro aqui, ele é muito difícil de ser adaptado, e o Walter Salles soube fazer ele, assim, na minha opinião, 80%, entendeu? Do que eu esperava de um filme de On the Road. Possivelmente, né? O que é possível fazer e o que não é, o Walter Salles fez o melhor dele. Então o filme é sim incrível, eu gosto bastante, como por exemplo, eles tratam as mulheres, o Walter trata as mulheres de outra forma. A Kristen Stewart tem um papel brilhante, um dos melhores papéis da vida dela, como a Mary Lou, a Amy Adams também como a esposa do William Burroughs, enfim.
É um filme... Ah, tem a Elizabeth Moss também, bem antes, né, da fama dela. Na época ela tava usando Mad Men. Hoje em dia ela é a estrela de The Handmaid's Tale. Mas enfim, é um filme que realmente eu gostei. Mas eu indico você ler On The Road primeiro e você ver o filme depois, que vai ser uma transcendência enorme e o filme vai ficar muito mais encantador, realmente. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa exploração aqui do mundo criativo de On The Road, de Jack Kerouac, do movimento beat e do filme do Walter Salles também, que a gente falou aqui. Espero que vocês embarquem nessa aventura um dia. E me deu muita vontade, claro, de pegar o carro e sair pela estrada totalmente sem nenhuma preocupação. E, enfim, em busca da estrada profética de William Blake. Enfim, eu quero muito fazer isso, esse livro te transmite essa vibe. E foi um prazer lê-lo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.